amados do meu Deus, que alegria é estar de novo em contato com vocês através do nosso programa, o nosso Café e Fé. O objetivo que nos move é anunciar o Evangelho, a boa notícia, a boa nova do Deus que se fez carne, que se fez gente, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós como Emmanuel, e que através da sua graça Ele pode também habitar em nós e nós sermos moradas do Altíssimo. Deus conosco, agora Deus em nós, a esperança da glória, isso é o Evangelho. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso nesse programa. Nós contamos com a sua participação no sentido da divulgação para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho, também com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. E nós contamos com as suas orações. Nós temos lutas, nós temos as dificuldades das guerras espirituais e que você faça parte desse momento de intercessão. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já que a gente retorna. Nós estamos indicando hoje um livrinho. Eu escrevi esse livro há algum tempo atrás, A Salvação de A a Z, a Sã Doutrina. Nós temos aqui uma palavra de Teresa de Ávila, que viveu entre 1515 a 1582 na Espanha. Nada te perturbe, não te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. É a verdade. A salvação de Deus de A a Z mostra que Deus tem um projeto de salvação para nós que é eterno e que não pode ser perturbado. Esse livrinho tem ajudado uma porção de gente. E se você quiser adquiri-lo, pode telefonar para a editora ID, 043 Londrina, 33443717 e fazer o pedido. É um livrinho pequeno, mas ele tem um conteúdo que mostra uma salvação que começa na eternidade e vai para a eternidade, porque Deus não perde e quem tem Deus não tem falta de nada. Eu recomendo esse livro para a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.
Nós fizemos uma primeira abordagem do capítulo 2 de Pedro, a epístola de Pedro, segunda epístola. No capítulo 2, de 1 a 11, nós abordamos uma parte sobre os falsos mestres, mas ele vai mais longe e nós queremos hoje terminar este assunto dos falsos mestres que pensam que estão impunes, que estão fora do escopo de Deus, que Deus não vai ainda julgá-los por esta atitude falsa. O apóstolo Pedro, ele nos exorta sobre a questão da palavra, a firmeza na palavra, que a palavra não foi produzida por homem algum, mas inspirada pelo Espírito Santo, mas que haveria no meio da igreja, assim como houve no povo de Israel, na nação de Israel, os falsos profetas, que no seio da igreja nós teríamos os falsos mestres e que eles iriam penetrar de uma maneira sorrateira. Mas que Deus, se Ele não poupou os anjos e os colocou em prisão para o julgamento, que Ele não poupou o mundo antigo, mas Ele destruiu com o dilúvio, que Ele não poupou Sodoma e Gomorra, mas retirou de lá o Ló e a sua família, que Ele também não vai poupar os falsos mestres. Eles podem enganar as pessoas, mas eles terão um julgamento. E no capítulo 12, ele vai dizer que os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Eles são estúpidos. Os falsos mestres são como animais irracionais, porque eles sabem que tem um sofrimento, mas mesmo assim eles se metem. Eles sabem sobre aqueles que insultam e como animais eles serão destruídos por sua própria corrupção, mas eles insistem em fazer esta obra maligna de enganar os outros. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. Tem assim um prazer mórbido em fazer aquilo que é nocivo. Praticam este mal, mas vão receber a recompensa. Eles são, diz o apóstolo Pedro, uma vergonha. Eles são uma mancha no meio da igreja, sentindo prazer em enganar as pessoas, enquanto participam de suas refeições, de suas ceias, das suas eucaristias. Eles participam dessa vida eclesiástica, mas eles são pessoas que vivem na sombra, e na sombra há muita coisa que nós não podemos nem pensar. São coisas que envergonham. No versículo 14 desse capítulo 2, o apóstolo Pedro diz que eles cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Que palavras pesadas.
Olha, cometem adultério com os olhos, não precisa ir para o motel, mesmo na missa ou no culto, ou em reuniões do povo de Deus, estão sempre alimentando os desejos carnais, abrigam desejos insaciáveis, vivem uma vida realmente sórdida. Eles não passam de animais selvagens, predadores por natureza. Assim como abatem os outros com as suas blasfêmias, eles também serão abatidos, vão sofrer as consequências. Eu não gosto de nominar, eu estou falando de modo muito assim, geral, mas há na história da igreja e há nos dias atuais tantos que assim procederam e que geraram muito dissabor ao povo de Deus. Mas no final eles serão derrotados. A maldade deles vai se voltar contra eles mesmos. Eles são tão desprezíveis e viciados no prazer que vivem em orgias, que se embriagam, como diz o apóstolo, em plena luz do dia. Ou seja, eles nem se escondem mais. Vivem uma vida de sordidez. São obcecados pelos adultérios e são compulsivos em todo tipo de pecado. Não hesitam em seduzir quem se mostre vulnerável. Como é triste ver pessoas fragilizadas sendo seduzidas por estes líderes adoecidos e adoecedores. E todos nós temos essa natureza caída e nós precisamos da cruz de Cristo para que Ele nos liberte destes sentimentos pecaminosos, esses sentimentos de tentar dominar as pessoas e aproveitar delas na sua vulnerabilidade. Ó Senhor, clamo eu no meu coração. Não permitas que eu jamais abuse ou use de alguma coisa que venha ferir Então, como é que nós podemos viver neste meio, onde estes falsos mestres vêm disfarçados muitas vezes de ovelhas, mas por detrás eles são lobos vorazes. A especialidade deles é a cobiça, são mestres nisso. São almas mortas, mas que tentam seduzir aqueles que são vulneráveis. No versículo 15, o apóstolo Pedro diz que desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão,
filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Ele usa agora aqui como é que esses mestres funcionam. Eles são movidos por ganância. E ele usa a figura de Balaão, um profeta que existiu no tempo do povo de Israel, que tentava e que tentou amaldiçoar o povo e por causa de dinheiro, que é este um dos pontos tremendos para os falsos mestres. Balaão foi, porém, ele foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não falava acabou discursando e refreando com voz humana um profeta ganancioso. Que a gente pensa nisso aqui, um profeta burro, ele é refreado por uma jumenta que consegue fazê-lo parar. Esses falsos mestres, eles saíram da estrada principal e agora andam sem rumo, produzindo todo tipo de confusão. Eles entraram pelo atalho de Balaão, o profeta aproveitador e especialista na maldade, tentando seduzir o povo de Deus, e assim esta gente também tenta seduzir e não mostra que o Evangelho está centralizado na pessoa de Cristo e na obra de Cristo, na sua morte, sendo uma morte não somente substitutiva, mas uma morte inclusiva. Substitutiva que ele morreu por nós, inclusiva e que nós morremos com ele, para que a vida dele se manifeste em nós. Balaão foi interrompido no seu caminho, na sua trajetória, por um animal que falou com voz humana e evitou a loucura do profeta. Que o Senhor fale com todos estes, fale conosco, para que nós não sejamos enganadores, não sejamos fake, dizendo coisas que a Bíblia não diz, ou falando coisas que são absolutamente contrárias à revelação divina. Eles são como fontes secas, diz Pedro, como neblina levada pelo vento. Estão condenados às mais escuras trevas. O que significa isto, Pedro? São como fontes secas. Você vai à cacimba, mas chega lá não tem nada, está tudo seca. A fonte não tem água. São como nuvens espalhadas pelo vento. Não trazem também chuva. São pessoas que andam na escuridão das trevas. Eles estão aí no meio do povo de Deus, mas eles não têm a revelação do Senhor, não têm a luz do Senhor. E vivem trazendo todo tipo de confusão. Pedro vai dizer, eles usam palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para os desejos carnais distorcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Eles usam muito essa forma, esses falsos profetas que Pedro está descrevendo aqui no capítulo 2, eles conseguem captar
formatar a mente dos recém-convertidos, daqueles novos na fé, e eles começam a colocar coisas que atraem os desejos carnais, que atraem as questões da alma, as emoções, que provocam esses cultos de entretenimento, mas que não têm uma realidade de transformação. E essa turma que estava escapando da vida enganosa começa a sentir-se seduzida por esse linguajar, até muitas vezes acadêmico, bonito, mas sem uma vida real, uma vida espiritual significativa. Diz Pedro que eles prometem liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Eles prometem uma vida de libertação, mas lá no escuro onde vivem estão presos nos seus sentimentos abjetos, carnais, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Se nós somos controlados pelas coisas da carne, nós somos escravos da carne. Se nós somos servos das realidades espirituais, nós somos escravos da realidade espiritual. Aquilo que nos controla nos mantém como servos ou escravos. E essa gente, esses falsos mestres, eles estão no seio da igreja, mas eles não estão em Cristo. Porque muita gente que está na igreja não está em Cristo. Porque se estamos em Cristo, Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo. Esses mestres não têm nada a oferecer. São, como diz Pedro, fontes secas, nuvens de tempestades espalhadas, mas não tem chuva. São guiados por um buraco tenebroso do inferno, diz uma versão da Bíblia na mensagem de hoje. A mensagem, ela diz que são guiados por um buraco tenebroso do inferno. Seus ensinos, ou seu ensino, não passa de conversa fiada. Mesmo assim, são extremamente perigosos. Os que estão prestes a escapar do caminho, o caminho errado, são os mais suscetíveis ao seu apelo sedutor, à sua maneira de tentar fazer aquele cerca-lourenço, aquela coisa de fazer o sujeito ficar aprisionado. Prometem liberdade aos novatos da comunidade, mas eles mesmos são realmente corruptos, escravos da corrupção e corruptores, geradores de corrupção. Pois se são viciados em corrupção, e são mesmo, são escravos dela e são escravizadores daqueles que estavam sendo libertos. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neles se confirma o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Aquele que estava lá, mas aí de repente volta tudo, é como isto que o Pedro vai dizer. Aquele provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito
e a porca lavada o seu espojadouro. Ali ela fica. É uma falta de realidade espiritual. As pessoas não escapam do cortiço do pecado depois de ter uma experiência com o Senhor ali na periferia, mas não ganhou a realidade da salvação em Cristo Jesus. Depois se deixa emaranhar-se e se escravizam novamente pelo pecado, e este estado é pior do que não ter conhecimento, do que aqueles que não tiveram o conhecimento. Teria sido muito melhor, diz Pedro, nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. É terrível essa situação, uma situação pior do que se não tivesse conhecido Jesus. É melhor não conhecer o caminho de Deus do que andar nele e depois retornar para essa coisa suja. Isto comprova o provérbio: o cachorro voltou para o vômito, o porco voltou para a lama. Onde você está? Você conhece Jesus e está sendo seduzido por algum destes falsos mestres? Que Deus não nos permita, que o Senhor nos alerte a olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quero deixar a você um abraço sincero de coração para coração e espero, se o Senhor assim permitir, nos encontrar no outro programa aqui nessa TV Tarobá. Um grande abraço.